Nada debaixo de poder e graça ontem. Começou? Aleluia! Esse devocional maravilhoso, nós vamos usar ele no decorrer dos 365 dias do ano de 2022. Nós temos a alegria de caminhar, sendo mentoreados à distância pela igreja da cidade de São José dos Campos, pastor Carlito Paes. Pastor Carlito Paes, já há 7 anos, ele escreve devocionais que inspiram a igreja no Brasil, no mundo, através dos devocionais todas as manhãs. Há quem diga que o sucesso do cristão está ligado às disciplinas espirituais que esse cristão tem diariamente. E o devocional é uma ferramenta que nós utilizamos na caminhada durante os 365 dias. Os líderes da igreja estão utilizando, nós, os pastores, e nós temos alguns exemplares ainda. Eu disse à igreja, irmão, o Nicolas falou para mim, é lindo, não é, Nicolas? É muito bom esse material aqui. É um material com acabamento de primeira. É lindo. Também tem aqui lugares onde você pode fazer anotações sobre pedido de oração. Tem lugar aqui onde você pode colocar ali seus alvos. E eu gostaria que você utilizasse isso. O ano de 2022 vai ser um ano muito desafiador. Vai ou não vai, gente? Vai. Nós não podemos ser hipócritas de falar assim, vai ser só vitória, não. E nós precisamos estar o quê? Pautados, embasados debaixo da palavra de Deus. Se você quiser, nós estamos com um preço promocional, ele é R$50. Eu não tenho muitos ali, eu devo ter ainda uns 15 ali. Devo ter uns 15. Tem alguém que gostaria de fazer essa jornada conosco? Nós fazemos Pix, cartão. Se você precisar, a gente espera também até o dia 10 para você, porque a gente repassa lá para a rede de igrejas da cidade. Se você quiser, depois você me procure. Poder e graça. Você precisa começar debaixo de poder e da graça de Deus a sua jornada. Em nome de Jesus. Se você encontrou, diga amém. Hebreus capítulo 12. Nós leremos dos versículos de número 1 aos versículos de número 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é, tendo os olhos fitos em autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, fala conosco. O Senhor falou meu coração e eu gostaria que o Senhor transmitisse através da minha vida agora aquilo que o Senhor tem para o teu povo nesse início de ano. Que nós venhamos entender a tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Esta noite eu gostaria de pensar com você sobre o tema: a largada já foi dada. Eu gostaria de pensar com você dentro da perspectiva de que o ano já começou. E nós temos agora mais 3 dias diante de nós. E quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos que esta carta foi uma carta endereçada aos cristãos judeus, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, mas que agora, depois de 95 anos, depois da morte de Cristo, eles estão tentados a retroceder.
a voltar às velhas práticas, aos velhos costumes judaicos, e pensando em abandonar a fé. É então que nasce a carta aos Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem a escreveu, mas que vem mostrando nos seus capítulos que Cristo, o cristianismo, a fé cristã é muito maior e melhor do que as velhas práticas e os rituais da antiga aliança. Se você olhar para o todo da carta, você vai ver muitos símbolos, muitas coisas relacionadas ao Antigo Testamento. E nos capítulos de número 11, nos capítulos de número 12, você se depara agora com o escritor concluindo o seu pensamento e encorajando os cristãos a perseverarem, a caminharem mais um pouco, a colocarem os olhos na sua coroação, no prêmio e na recompensa que teremos, se não retrocedermos às velhas práticas. Pois bem, a largada foi dada, e agora temos uma grande maratona. O escritor aos Hebreus, ele ilustra muito bem a vida cristã, e ele chega a compará-la com uma corrida. Se você for ver, o apóstolo Paulo também nas suas epístolas, ele faz esta tipologia dos combatentes da fé como atletas de Cristo. E no capítulo 12, ele, não Paulo, mas ao que tudo indica, muitos eruditos chegam a pensar que tenha sido ele o autor desta carta. Ele ilustra o capítulo 12 como uma corrida, uma maratona que está diante de nós. É isso mesmo, é uma grande maratona que nós temos pela frente. E o escritor aos Hebreus, ele considera a vida cristã a uma maratona. E eu gosto dessa ideia de maratona, de competição, porque quando você olha para o cenário das Olimpíadas, sempre você se depara com alguém que foi campeão numa maratona, que vai lá e que acende a tocha e dá o pontapé da largada. Todas as Olimpíadas, nós já vemos ali, por exemplo, Muhammad Ali dando a abertura nas Olimpíadas. Nós vemos inúmeros atletas que foram vencedores e campeões, que deram o pontapé, que chutaram a bola, que deram a hora de largada e começaram então a competição. E quando nós olhamos para o capítulo 12, nós temos uma inspiração de alguém que deu o pontapé, de alguém que começou a corrida, de alguém que começou a corrida e terminou a corrida, de alguém que agora está sentado à direita de Deus e que intercede por nós e nos assiste diariamente na maratona chamada vida que temos diariamente. Jesus, uma vez por todas, adentrou ao santuário, o Santo dos Santos, está sentado à direita de Deus e intercede por nós junto ao Pai de dia e de noite, para que eu e você complete a corrida que nos está proposta. Paulo também considerava a vida cristã como uma grande maratona. É essa a ideia, sermos atletas, competidores, com metas, com alvos, com objetivos traçados para o nosso ano vindouro. Este ano que começou, este ano que nós temos agora inúmeros desafios pela frente. A saber, a vida cristã não é nada sobre o alvo é Cristo. A vida cristã não é nada sobre essa ideia que a gente canta, meu alvo é Cristo. Não, a vida cristã é sobre metas. A vida cristã é sobre objetivos. A vida cristã é sobre missões que temos que cumprir no tempo em que estivermos na terra. Nós estamos em uma grande maratona. Nós temos diante de nós inúmeros obstáculos, que se vencermos, receberemos então o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós não corremos em vão. Nós não estamos aqui, como diz a música, deixando a vida me levar. Nós estamos aqui cumprindo um propósito. A saber, se você não descobriu o seu, fica a dica.
para que você descubra o real sentido da sua existência. Você já venceu, você existe. Entre bilhares e bilhares e bilhares de espermatozoides que queriam ter a vida, você foi um dentre os milhões, e você já venceu uma grande batalha. Você está em rumo agora a receber um prêmio pela competição que é a vida, dos desafios que você enfrenta diariamente aqui para sobreviver. Você não está aqui por acaso. Nós estamos em missão. Nós não corremos em vão, como o apóstolo Paulo diz, correndo em troca de meras medalhas ou de congratulações humanas. Não, nós não estamos aqui correndo atrás do vento. Existe um céu aberto sobre a nossa cabeça e uma nuvem de testemunha, como o escritor aos Hebreus capítulo 11 diz, que já venceram e agora esperam eu e você também vencer. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, José, Sansão, Davi, Baraque, Gideão, homens notáveis da história, venceram, provaram para nós que é possível começar, permanecer e terminar. E eu vim aqui debaixo de uma palavra de Deus te encorajar esta noite para te dizer: nós estamos diante de uma grande maratona e nós não podemos parar. Se você está comigo nessa jornada, levante a sua mão, dê o maior brado de glória a Deus que você tem, e se você puder, aplaude ao Senhor. Nós não corremos em vão. Nós não corremos em troca somente de medalhas ou condecorações humanas. Nós estamos diante de uma nuvem, diga comigo, nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas. Estas testemunhas não são atletas contemporâneos que ganham e perdem. Não, a nuvem de testemunha que está diante de nós é daqueles que venceram uma vez por todas, estão já assentados nas regiões celestiais. Às vezes a gente vê assim, por exemplo, 94, Romário, quem lembra? Foi um atleta excepcional, mas hoje é só um vulto. Joga lá suas peladinhas na areia, um homenzinho desse tamanho, flaquinho, que a gente sente até compaixão, porque é somente um vulto na história. Passou, ninguém fará menção mais. Mas estes homens que a Bíblia menciona em Hebreus capítulo 11 estão na galeria dos heróis da fé, estão na galeria dos valentes de Deus, homens notáveis como o patriarca Noé, que ouviu a voz de Deus, obedeceu a mesma e hoje triunfa no trono da graça com Deus. Homens notáveis como o patriarca Abraão e tantos outros que a Bíblia fala. Em qual galeria você quer estar? Daqueles que passaram por aqui, ou daqueles que vivem contando história, ou daqueles que fazem a história? No mundo existem três tipos de pessoa: aqueles que passam, aqueles que contam e aqueles que fazem história. Deus está nos chamando nesta última hora para entrarmos na galeria dos campeões, entrarmos na galeria daqueles que o apóstolo Paulo diz: combati, bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pois muitos são os que têm abandonado. Nós estamos diante de um céu aberto, uma grande nuvem que nos inspira a correr incansavelmente, pois é possível atravessar a linha de chegada. Eu tenho uma boa palavra para você. Você entrou 2022, você já passou a linha para começar, e eu quero te assegurar, você vai passar a linha para 2023. Você viverá e contará a bondade do Senhor todos os dias desse ano. Você irá contemplar a fidelidade de Deus. A multidão de Hebreus capítulo 11 é digna de ser aplaudida. A multidão de Hebreus capítulo 11 é digna do nosso aplauso, pois eles venceram e mostram-nos que é possível nós vencermos também. Você está disposto a vencer?
Eu preciso fazer essa pergunta: você quer mesmo vencer? Você tem objetivos claros para este ano? Estes exemplos da Bíblia de Hebreus 11 não correram em vão, não correram esmurrando o ar, pelo contrário, viveram para cumprir uma missão. Eles tinham um alvo, eles tinham uma meta, eles tinham objetivos. É isso mesmo, a vida cristã tem metas, a vida cristã tem alvos, a vida cristã tem objetivos. E a pergunta é: quais são mesmo os seus alvos? Quais são mesmo as suas metas? O que você almeja neste ano? Porque entra ano e sai ano, e a gente é bom de fazer metas e alvos para boas casas, bons carros, uma boa poupança, bons planos, adquirir, fazer aquisições das coisas que não tivemos no ano que passou. Mas o que importa na galeria dos heróis de Deus são as metas que eles cumprem espiritualmente, as metas que de nada se separam das nossas vidas cotidianas, porque assim como é no espiritual, assim é no cotidiano. Assim como você é em cima, você é embaixo. Toda a sua vida de cima reflete aqui embaixo. A vida que você leva com Deus vai fazer toda a diferença em todas as áreas da sua vida. Quais são as metas que você tem? Quais são os alvos? É difícil a gente ver pessoas que inspiram ao ponto de dizer o que Atos dos Apóstolos diz sobre Davi. Atos capítulo 13, verso 36 diz que serviu a Davi a sua geração, e então dormiu no Senhor. Você está disposto a servir a sua geração? Você está disposto a marcar a sua geração, a sua genealogia, a sua descendência? Porque nós cantamos que a bênção nos acompanha até 1000 gerações, mas será que estamos fazendo valer o que a palavra de Deus fala? Nós, como cristãos, prestaremos conta das metas que Deus propôs a nós. Nós daremos conta das metas que Deus propôs a nós. Você sabia que existem metas que Deus tem sobre você? Você sabia que existem propósitos que é para você viver? Você sabia que tem dias escritos no livro de Deus que não é para mim, não é para esse irmão que está ao teu lado, é para você viver? E estas são as metas de Deus que você deve cumprir. O Salmo 139, o verso 16 diz que todos os dias da nossa vida Deus escreveu no seu livro. Tem um livro só para as tuas obras. Apocalipse 21 diz que esse livro será aberto naquele grande e terrível dia. Quais são as suas obras? Se você fosse hoje, você teria alguma recompensa? Deus nos confiou algumas missões aqui na terra, e claro, para essas missões confiadas, certamente Ele proverá os recursos, Ele proverá tudo o que for necessário. Diga: quando Deus aponta. Não, diga com fé: quando Deus aponta, Ele paga a conta. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Para a maratona de 2022, nós precisaremos das seguintes atitudes. Se você quiser, anote a primeira delas. A primeira atitude para 2022 é se livrar, desembaraçar-se de tudo aquilo que te atrapalha. É isso mesmo. Existem coisas na sua vida que te atrapalham de correr, que te atrapalham de vencer, que te atrapalham de ser quem Deus te projetou para ser. E se você deseja mesmo alçar voo em 2022, correr a corrida que te está proposta, desembarace-se. Pastor, mas o que são esses embaraços? Eu não estou presente na sua vida, eu não te acompanho 24 horas por dia, mas existem coisinhas. Diz que não é as grandes pedras que nos atrapalham, né? Porque elas vocês estão muito fracos hoje, vocês não estão animados. Vocês já jantaram?
Quem jantou, diga amém. Quem não jantou, fala misericórdia. É jejum, irmão, é misericórdia mesmo. Escute, não são as grandes pedras que nos atrapalham, porque as grandes pedras, o que acontece? Nós as enxergamos, mas as pequenininhas, sabe? Aquelas coisinhas cotidianas, aqueles embaraçozinhos, aquelas coisinhas que nos impedem, sabe? Aqueles negócios que te puxam para trás, sabe? Aquelas coisas cotidianas que acontecem, que ao invés de te fazer triunfar, te aprisiona, te amarra, te escraviza e te faz viver como escravo. São essas coisas. Existem coisas que nos impedem de seguir. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, o verso 13, ele disse muito bem: uma coisa faço. Diga uma coisa. Diga uma coisa, eu devo fazer, é esquecer do 2021 e correr para o 2022. Uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás, e avanço para aquelas que estão adiante de mim, correndo para o alvo, para o plano da soberana vocação em Cristo Jesus. Querido, desembarace-se. Certa feita Jesus disse assim: se a tua mão te faz pecar, arranca ela, joga fora. Não estou falando para ninguém cortar a mão e braço, por favor, entenda. Jesus disse: se os seus olhos te fazem pecar. Sabe, tem muita coisa que nos embaraça, tem muita coisa que nos impede de vivermos aquilo que Deus tem para nós vivermos. Paulo, quando disse aos Filipenses, ele estava dizendo assim: ó, o que eu vivi é esterco. O que eu vivi serviu como um adubo para regar o que eu estou me tornando. Querido, você rompeu com o passado, você passou para a vida agora, você venceu muitas coisas e você não tem que estar com os olhos lá. Saudosismo não é bom ter lembrança, é bom ter saudade, faz parte sim, mas os teus olhos devem estar colocados na frente, para o alvo, para aquilo que você deseja alcançar. A saber, pessoas que não têm alvos, objetivos e metas voltam ao passado. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? Você já viu o cara que deixou a droga, a bebida, ou saiu de uma penitenciária e que não é dado para ele? Não é dado não, é ele que não quer mesmo uma visão nova sobre a vida, sobre uma nova perspectiva, sobre um novo objetivo. Dias após dias, o que acontece com ele? Ele volta para onde? E a culpa não é do diabo. A culpa é às vezes nossa, de não termos alvos, de não traçarmos objetivos, de não colocarmos algumas coisas como metas. Sabe aquela mulher que larga do marido e passa alguns dias e ela fica naquela, e daqui a pouco ela não tem uma visão clara sobre o futuro dela, ela volta lá para aquele velho sofrimento, sabe? Você conhece gente assim? Que morre no passado. O passado é uma roupa velha que não te serve mais. É preciso deixar as ataduras, as amarras do pecado. O pecado, irmão, é o teu inimigo, amém? O pecado é o teu inimigo. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário, mas o pecado, ele luta constantemente para te paralisar. O pecado quer te paralisar, ele quer te impedir de viver os planos que Deus tem para você. Deixamos o embaraço e o pecado que de perto ele não anda longe, ele anda mais perto do que você imagina. Como disse o pastor Carlito Paz, nós estamos um passo da... É isso mesmo. Quem está de pé que cuide para que não... Livre-se das amarras, livre-se do pecado. O pecado te impede de avançar. Abandone os maus hábitos, abandone os velhos costumes, os jargões. Corra diante da corrida que lhe está proposta. Existe uma corrida que começou anteontem. Melhor, ontem. Eu já estava mandando mensagem do dia 30 para as pessoas de ano novo.
porque eu vi 2022. Estou correndo para Ele. Eu quero Ele. E não importa o que eu haverei de enfrentar nele, eu estou disposto. A segunda atitude, se você deseja mesmo correr com perseverança, é foco. Foco. Foco em Cristo. Foco em Jesus. Sabe, foco, quando você coloca sobre uma situação, ela... Sabe? O que acontece quando a gente coloca uma luz em algo, um foco em algo? O que acontece? Aumenta, né? É como aquela criança que perguntou ao pai, dizendo: pai, que tamanho é Deus? O pai disse: depende do ponto de vista que você está. É como um avião. É como um... Para quem está longe, mas para quem está perto, querido, eu de você aumentava. Levante as suas mãos assim. As suas mãos não serão capazes de alcançar a altura, a grandeza, a profundidade do tamanho que Deus é. Deus é grande. E o teu foco em 2022 tem que estar nele, sobre Ele, sobre quem Ele é. O escritor aos Hebreus diz: os olhos fitos em... Sabe, acontecem muitas coisas no nosso cotidiano para tirar a nossa atenção. O diabo não é nada bom. E eu preciso te dizer isso. E ele é um roteirista de peça teatral muito falido, sabe? Sabe aquele circo bem antigo que eles não têm dinheiro para comprar mais nada para fazer algo novo? O diabo é desses. Ele vem com aquelas velhas e velhas ideologias, aquelas velhas e velhas artimanhas, sabe para quê? Sabe? Você perdeu o foco, sabe? Você tirar os olhos, sabe? Para você deixar de contemplar o seu futuro, para deixar de visualizar o que Deus planejou para você. O diabo quer todos os dias te embaraçar, para que você perca a visão de Deus, para que você faça como o apóstolo Pedro, que por um momento olhou para o lado, por um momento tirou os olhos de Jesus, e quando estava andando sobre as águas, afundou. Quando tiramos os olhos de Jesus, corremos os riscos de... O escritor diz: mantendo os olhos fitos, concentrados em Jesus, autor e... Preste atenção, Cristo não é o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo, Ele é o meio. Ele está do outro lado da linha de chegada, esperando eu e você. Ele está do outro lado da linha de chegada, esperando eu e você. O apóstolo João, ele disse aqui: sobe para cá, sobe para cá, sobe para cá. Existe um lugar preparado para mim, para você, se nós não desfalecermos. Sobe para cá. Amados, Cristo não é o fim. Aqueles que dizem que meu alvo é Cristo, esses são os mais hipócritas, porque eles têm medo da vida, eles têm medo dos desafios, eles querem logo que o mundo acabe, que o triunfo da besta aconteça, do anticristo, do falso profeta, e que Deus venha e nos tire da terra assim de súbito e nos leve logo para lá, porque eles estão cansados de viver e querem mesmo sair por WO. Sabe quando um time ganha por WO, quando o outro não se apresenta para competir? Existem pessoas assim que não querem competir, não querem viver, não querem existir. Pessoas assim não são nem dignas da vida. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o supremo exemplo de vitória. Jesus triunfou sobre os homens, afrontou aos governantes, deu um nó na cabeça de todos aqueles que pensavam que ele viria
como um grande, suntuoso rei que ostentaria posições. Ele triunfou sobre tudo isso. E além do mais, venceu a maior inimiga dos homens, a morte. Eu me inspiro olhando para Jesus. Há um teólogo americano que diz que se Jesus não existisse, ele não poderia ser inventado por mente humana. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Em João 16:33 ele diz: do mundo tereis, tenham, porque eu venci. Ele não tinha ido nem para a cruz e ele já tinha certeza que teria a vitória. Porque vitória é assim: você vence antes de lutar. É Davi enfrentando Golias. Eu vou acabar com você. Eu vou cortar a tua cabeça e levantá-la como um troféu. E ainda vou levar a tua espada para guardar na minha sala. Vitória é assim: você vence antes de lutar. Porque se você perder aqui dentro, você já perdeu em todas as áreas da sua vida. Você começa vencendo você mesmo. Você começa vencendo as suas vontades. Você começa vencendo os obstáculos que você sabe que você tem pela frente. E a saber, não é mentira, existem na vida obstáculos. Ele disse: no mundo tereis aflição, tenham bom ânimo. Jesus é uma tremenda inspiração para a sua maratona. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado com carinho, diga para ela: está disposto a correr? Está com vontade de competir? Já deu a largada? O ano já começou. Não, o ano já começou. Eu preciso te lembrar, o ano começou. A largada foi dada. E a largada não foi dada agora. A largada foi dada lá na cruz, quando ele diz: está consumado. Está consumado. A conta já foi paga. Agora é só vencer. Ele deu o start na coisa. Quando Jesus triunfou lá sobre a morte, ele disse assim: ó, vão e dominem novamente. Tomem aquilo que um dia vocês perderam. Tome aquilo que um dia você perdeu. Jesus venceu a morte e deu ao homem autonomia novamente. Jesus confiou ao homem a autoridade para pisar sobre serpentes, para beber até mesmo bebida mortífera, veneno, e não fará dano algum. Ele nos comissionou a curar os, libertar os cativos. Nós fazemos parte de um time de campeões. Nós fazemos parte de um exército que nunca perdeu uma guerra. Nós fazemos parte de um time que não sabe o que é trocar de treinador. Nós fazemos parte de um time, aleluia, em que a pessoa entra, troca a camisa e vai para o jogo e vai vencer também. Romanos 8 diz: em Cristo Jesus somos mais. Tem gente que diz: somos mais do que sei lá o que. Diga para essa pessoa: você é um vencedor. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. É uma palavra profética sobre você. Você que está desencorajado, desmotivado, desanimado, você nasceu foi para vencer. Ah, tem vitória que vem com cara de derrota, mas o final é vitória. O final é vitória. O final é vitória. O final é vitória. Ai, aplaude ao Senhor, por favor. Terceira atitude para a maratona: convicção de que vai valer
a pena. O capítulo 12 e o seu versículo de número 2 diz, parte B: pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou Jesus provou que vale a pena a corrida. A recompensa da competição é muito boa. A recompensa, se você não parar, é maravilhosa. A recompensa, se você não voltar atrás, ela é muito boa. Jesus disse, e Paulo diz que nós não devemos nos desfalecer, pois não é vão o nosso trabalho no Senhor. O teu patrão pode te deixar à mercê, pode te desapontar, sabe? Porque às vezes trabalha, não vem uma coca de presente de ano novo, não vem recompensa nenhuma. Você pode receber ali o 13º salário, que alguns dão até trabalho, paga com tanta raiva, com tanta ódio, que parece que aquele dinheiro não tem nem valor. Mas o seu trabalho no Senhor não é vão. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, ele ele tinha convicção que valeria a pena. Vai valer a pena. Vale a pena estar aqui hoje. Vale a pena estar quarta-feira no culto Metanoia. Vale a pena estar na quinta na célula. Vale a pena estar na sexta do 30 semana. Vale a pena estar no encontro Tim ao sábado. Vale a pena celebrar o Senhor no domingo. Vai valer a pena. Nós temos uma agenda de Deus. Essa agenda está em curso. Nós devemos cumpri-la. Paulo, aos Filipenses capítulo 1, ele disse, ele estava dividido. Sabe quando alguém está dividido? Paulo tinha duas paixões. Diga comigo, duas paixões. Tem gente que tem 3, 4, 5, 6. Paulo tinha duas. Uma era estar com Cristo, e a outra, servir pessoas. Ele disse na sua carta, no capítulo 1 e 23 aos Filipenses, ele estava confuso, pois não sabia o que escolher, se era estar com Cristo, que é muito melhor, ou se era ficar para cumprir a sua missão. Ele diz, estar com Cristo é muito bom, mas eu tenho uma agenda, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um alvo, eu tenho cidades que eu vou visitar, eu tenho pessoas que eu vou ganhar, eu tenho famílias que vão ser evangelizadas através de mim. Eu tenho coisas a fazer para o reino de Deus. Esta é uma palavra profética sobre a cabeça de alguém que pensou em desistir, pensou em parar, pensou em jogar a toalha, pensou em abandonar, pensou em pendurar a chuteira e falar, não volto mais, não quero servir mais, não quero trabalhar mais. Ei, volte para o campo, volte para a maratona, porque vale a pena, vai valer a pena. Não é bom seu trabalho do Senhor. Paulo escolheu cumprir a sua missão. Em Atos, capítulo 20 e o verso de número 24, são texto áureo que eu gosto. Ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou a mim, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quanto à vida, o que importa é cumprir minha missão. Rabisca isso na tua Bíblia. Você está aqui para cumprir uma agenda. Você está aqui cumprindo um propósito. Eu sinto Deus nessa palavra. Eu sinto Deus aquecendo o coração de alguém para fazer algo que de fato vai valer a pena.
Eu sinto Deus encorajando alguém a se desembaraçar, a deixar o pecado, a se alistar hoje no batalhão do exército de Deus, a se alistar na grande comissão do Senhor Jesus nessa terra, a cumprir o ministério do Senhor Jesus, pregar o evangelho da graça. Aonde está você? Aonde está? Aonde está? Levante a tua mão, você que está alistado, você que não vai parar, você que vai continuar, você que vai marchar, você que vai triunfar. Vai, levanta a mão, solta teu melhor glória a Deus, solte o teu melhor aleluia, grite para o diabo vir que você está vivo, que você não jogou a toalha e que você não vai parar. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga: não vou parar. Não, eu não vou parar, eu não vou parar. Enganou-se o diabo que achou que eu iria parar, mas eu vou seguir, eu vou perseverar, porque vai valer a pena. Só você que acredita, aplaude aí. Cumpra a sua missão. A saber, qual é a sua? O que te move? O que movia Jesus, sabe o que era? Está aí, capítulo 12. O gozo, a alegria que estava proposta, a recompensa da batalha. Tem gente que tem tanto que já não tem sabor em mais nada, já não sente mais prazer. E é por isso que a vida não é sobre coisa, a vida é sobre propósito, sobre missão. O que te move? Qual é a sua missão? Tem gente se movendo por tão pouco. Quarta atitude, e eu termino aqui. Não ouvi ninguém dizendo Quarta atitude, para você triunfar em 2022, não pular fora na corrida, não jogar toalha, não abandonar, não retroceder. De 2 anos para cá nós temos visto muitas pessoas naufragarem na fé. Gente que caminhou com a gente, gente mais experiente do que nós, gente que disse que servir a Deus em casa é o mesmo que servir na igreja. A maior fake news de todos os tempos. A quarta atitude é: seja resiliente, suporte a pressão. Suporte a pressão. Você aguenta a pressão? O saudoso pastor Marcos dizia que quanto maior a prensa, melhor é o... Você é forjado no fogo. As pressões extraem o seu melhor. Eu não sei você, mas parece que a gente só vai quando a água está... Não vou falar o termo, mas você sabe, quando a água bate, sabe? Aí você se mexe. Você se move melhor debaixo de pressão. Como os hebreus em Êxodo capítulo 13, que quanto mais sofriam, mais cresciam. É como o ovo, quanto mais bate, mais cresce. Suporte. Você vai ver do capítulo 12, pelo menos 3 vezes a palavra suportar. Jesus suportou. Esta palavra suportar aparece aí 3 vezes. Ou seja,
Para completar a corrida, diga comigo, para completar a corrida é preciso suportar. Não é o quanto você bate, como diz o Rock Balboa, é o quanto você aguenta. Sabe aquelas panelinhas aí do Xing Ling? Sabe aquelas panelinhas velhas de pressão que em 1 minuto ela vai bico da panela para um lado, tampa para o outro, feijão espalhado na cozinha toda, sabe? Tem gente que é panelinha assim, sabe? Uma panelinha que não aguenta pressão, uma panelinha que não suporta nada, uma panelinha que não aguenta uma afronta, sabe? A galera agora está vindo aí, dá medo, porque eles querem fazer revolução, irmãos, não arrumam nem a cama, eles não suportam nada, eles querem mudar o mundo, mas a primeira batida do pé que alguém dá, ele ó, explode, birra, pega a bola e deixa o campo, e deixa todo mundo sem jogar. A corrida não é fácil. Você corre o risco de encontrar pessoas competindo que podem te afrontar. O diabo é uma terrível afronta. Quem é que gosta de futebol? Gosta? Vocês assistem aí algumas vezes? Esses dias eu estava vendo uma partida entre o Atlético Mineiro, vendo não, vi o lance, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E aí sabe lá, o Atlético Mineiro tem um caba grandão lá que chama Hulk. E o zagueirão do Atlético Paranaense, quando eu jogava futebol, o futebol nessa época era assim, o nego chegava, pisava logo no calcanhar e marcava logo para que veio. Estou aqui, eu vou ganhar de você na sua cabeça, no seu psicológico. Futebol, quem joga futebol há tempo sabe que era mais ou menos assim. O cara já dava logo uma cotovelada para deixar marcado para que ele estava ali, para te intimidar. E durante a partida agora desses dias, o Hulk, o zagueiro pegou pesado nele, um zagueirão 1,90 m, não lembro o nome. Ele birrou, uma mão daquele tamanho, birrou, ficou lá, bravo. Foi lá no zagueiro e falou assim para o zagueiro, como é que chama aquele negócio que capita quando alguém está falando? Leitura labial. Disse que ele estava falando para o cara, respeita a minha história. Isso é muito pobre, isso é muito pouco. Respeita a história. Ninguém respeita a história. As pessoas respeitam suas conquistas. O que você fez ou deixou de fazer não tem mais valor, é o que você faz. Ele é um grande campeão, ele papou tudo esse ano, mas ele perdeu feio naquele lance, porque naquele lance ele foi lá se defender com o cara dizendo assim, respeita a minha história. Tem gente que vive de passado, tem gente que vive do pão amanhecido, do maná que Deus deu ontem, e já não suporta mais a pressão hoje. Suportar é preciso. Você vai encontrar muita gente corajosa e audaciosa para te desafiar em 2022. Mas você precisa ser mais terrível e duro do que elas para suportar. Porque Jesus suportou a afronta, suportou a cruz. A saber, na cruz levantado tinha um ladrão que dizia assim, prova quem você é, tipo, a minha história. Do outro lado tinha alguém dizendo, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Na tua vida vão ter sempre dois grupos de pessoas, os que estão no seu caminho para te afrontar, e te tornar forte, te tornar resiliente, extrair o seu melhor, e aqueles que vão querer ver o seu pior. Eu gostaria que você tivesse uma visão ampla nesse ano. Vai ter gente que vai chegar no seu caminho como Penina, para você orar, para você jejuar, para você ter um combustível para você vencer. E você precisa de uma perspectiva,
ficar com o que ela diz ou fazer diferente. Tem gente querendo abandonar a família, o lar, o trabalho, a faculdade, até o campo de esporte por causa de cara feia. Paz, meus senhores, cara feia não mata ninguém. Cara feia não assusta ninguém. O diabo está aí, bramando como, mas ele não é. Ele está tentando amedrontar o mundo, porque ele está com os dias e as horas contadas. E ele não quer que você vença. Ele quer que você jogue a toalha. Ele quer que você deixe de acreditar em Deus. Ele quer que você deixe a maratona. Ele quer que você deixe de existir. E Deus me trouxe aqui para te encorajar. Deus me trouxe aqui para te encorajar. É bem mineiro isso, encorajar. Para te levantar, para te dizer que vai valer. Jesus não deu ouvidos. Nem tudo que dizem ao teu respeito é. Palavras não dói. Ai, tem palavra que dói mais que um tapa na cara. Depende do ponto de vista que você vê e de quem está falando. Você resolve o que quer fazer com aquilo que falam. Você tem direito de escolher o que fazer com o que disseram. Aguente firme. Suporte a pressão. Coloque-se sobre os seus pés. Vida aos sepulcros. Eu quero concluir dizendo o verso de número 4. Ele disse: vocês não suportaram ao ponto de suar sangue. Porque a gente para por muito pouco. A gente desiste por muito pouco. A gente joga a toalha por muito pouco. A gente está tão irritadíssimo que qualquer palavra que alguém diz para nós nos soa mal. Sendo que a gente tem que ter maturidade para discernir o que as pessoas estão falando. Qual é o seu nível de resiliência? Você aguenta? A largada foi dada. O ano começou. Só um minuto. O ano começou. Feche os seus olhos. Como você começa, importa sim. Como você vê, importa sim. Como você imagina, conta sim. Como é que está teu coração? Como é que está a tua mente? Como é que está as tuas expectativas? Fecha os teus olhos. Tem gente que não tem expectativa nenhuma. Morreu aos 20, vai ser enterrado aos 80. Perdeu a paixão. Perdeu a gana por viver. Eu quero orar por você hoje, que entrou 2022 com o pé na pista, vai acelerar. Eu quero orar por você hoje, que está disposto a vencer. Eu quero orar por você, que não vai voltar atrás. Pastor, eu me afastei. Você não é um desviado. Você se afastou. Você saiu do palco. Você saiu da pista. Você saiu da corrida, estacionou. E hoje Deus está te convidando a voltar. Eu quero voltar para a competição. Eu quero voltar a correr. Eu quero orar por você agora. Sai do teu lugar correndo, vem até aqui, a igreja com os olhos fechados. Você que quer triunfar em 2022, você que quer voltar, vem. Não possa me achar.
seu lugar, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Receba a bênção de Deus, você que está na rede social. Seja abençoado em nome de Jesus. Você que está aqui, recebeu essa palavra, saia do seu lugar, eu quero abençoar você.